Bom dia, abençoado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo e livrando de todo o mal. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estou aqui mais um dia de batalha, mais uma noite vencida, né? Enquanto a gente dormia, o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Ele estava cuidando, livrando do mal, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmão, o intuito é pregar a palavra de Deus e anunciar o meu trabalho. Eu trabalho com frete, meu ponto é ali no Alecrim, ali entre a Conjó e a Lampadinha, na Presidente Bandeira com a Presidente Gonçalves ou é Quaresma, acho que é Presidente Gonçalves ou é Quaresma, uma das duas ali, né? E eu divulgo o meu trabalho. Você que quer um frete, você que precisa remover alguma coisa da sua casa, um entulho, um móvel velho, seja o que for, é só entrar em contato comigo. Eu sou conhecido como irmão do frete, irmão Franciberg. É só me procurar ali, entrar em contato e a gente resolve o seu problema. Uma mudança, qualquer coisa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, irmão, dia 2 do 10 de 2024, vamos mais uma mensagem. Essa semana inteira, da semana passada para cá inteira, eu não tenho dormido direito. Então, estou pregando aqui a mensagem, às vezes com muito sono. Desde a semana passada virou rotina, irmãos. Eu me deito perto de meia-noite, mas é mais ou menos às 3 horas da manhã eu estou me acordando. Já faz bem 2 horas que eu estou acordado. Estava estudando aqui umas mensagens, né? E agora resolvi fazer uma mensagem para postar no meu canal. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. E hoje, irmão, a gente vai falar sobre a originalidade do pecado no mundo, né? A gente vai falar quem foi que pecou, quem foi que trouxe o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje nós vamos aqui na palavra de Deus desmentir a falcatrua, a tramóia, a mentira da religião que pegou alguns textos isolados na palavra de Deus e botou na mente da humanidade que o diabo é um ser espiritual que morava no céu. Ó, irmão, isso tudo é mentira da religião, né? Vamos, aqui no texto, nós vamos mostrar isso e vamos fazer aqui uma breve oração rapidinha, apesar que eu oro antes de começar aqui, mas vamos orar porque toma muito tempo. Senhor nosso Deus, Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, estamos aqui, Pai. O Teu Espírito Santo mora dentro de mim e das pessoas que vão ouvir essa mensagem. E que o Espírito Santo, Pai, venha testificar o que eu vou falar através da minha boca, aquilo que o Senhor quer que os teus filhos, as tuas filhas, ouçam a tua palavra e venham a entender, e o Espírito Santo venha nos ensinar e nos educar. Pai querido e eterno, nós te pedimos, através do nome de Jesus, que sabemos que tudo foi feito através dele. Pai eterno, nós te agradecemos desde já. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, irmão, como eu estava falando, a religião evangélica, os chamados gospel, os chamados crente, os chamados protestante, né? Seja ela qual for o nome da placa de sua chamada igreja, porque lá onde tem um nome com igreja evangélica, não sei de que, lá não é igreja. Igreja é as pessoas que se reúnem como igreja e lá forma um corpo. As pessoas reunidas é a igreja e lá forma um corpo. E se lá tiver verdade, o Espírito Santo se manifeste. Agora, se lá não tiver verdade, aquelas palhaçadas, aqueles balabachúria, né? Aquelas vozes estranhas, é somente carne ativada, mente carnal, uma mente manipulada, tá certo? Uma mente adestrada por homens que estudam e adestra os seus rebanhos, né? Vão adestrando como animais naquilo que é interesse para eles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, a religião, ela criou um ser espiritual. E se um ser espiritual começou o pecado no céu, então a Bíblia seria mentirosa, porque lá em Apocalipse, o apóstolo João está dizendo que no céu não entra pecado. Tá certo, meu irmão? Então a Bíblia seria mentirosa. A palavra de Deus não poderia a gente dar crédito, porque seria mentirosa. Se o pecado começou no céu, e no céu não pode entrar pecado, aí já vem uma contradição. Ou a Bíblia é verdadeira, ou quem prega que o pecado começou no céu é mentiroso. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus, na Bíblia, que no céu não entra pecado. Então, o pecado não pode ter originado no céu. Tá certo, meus irmãos? A passagem que os crentes, essas religiões pregam, que diz que o pecado começou lá no céu e tal, eles pegam a passagem de Isaías 14, do 4, né? Do versículo 13 ao 16. Mas se você ler Isaías, o capítulo 14, se você ler desde lá do começo do capítulo, você vai ver que aquela sentença, aquele mortejo, estava sendo direcionada pelo profeta Isaías ao rei de Babilônia. Se você pegar lá em Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 17, vai começar antes um pouco. Eles gostam de pregar uns versículos antes. Você vai ver que ali era por rei de Tiro. Era por rei de Tiro. Era uma sentença ao rei de Tiro. Era a um homem, destinado a um homem, e não a um ser celestial, a um anjo caído do céu. Tudo isso é mentira da religião. Basta você pegar a sua Bíblia aí, ler Ezequiel capítulo 14, ler do começo até o fim, que você vai entender que aquele mortejo, aquele cortejo era contra o rei, um homem, né? E vai dizer em alguns versículos, vai citar em alguns versículos, que ele desejou o mal no seu coração. Ó, irmão, ser espiritual. Ser espiritual é um espírito. Agora, eu lhe pergunto,
Um ser espiritual, um espírito, ele tem coração? Não, não tem. Quem tem coração é o ser humano, é um corpo físico. Então, um ser espiritual, um espírito, ele não tem coração. Então, você tem que estudar a Bíblia devagarzinho, pedindo a Deus para que o Espírito Santo se manifeste dentro de você, trazendo o reconhecimento, a verdade daquilo que está em linha com a palavra. Nada mais do que isso. Então você vai compreender. Então, meu irmão, a religião prega que o pecado se originou no céu. Vamos ver se isso é verdade ou se isso é uma mentira. Vamos aqui distorcer o que a religião torceu. Tá certo? Vamos trazer a verdade, porque a religião nunca trouxe a verdade, sempre pregou a mentira. E vai empurrando com a barriga, mentindo e tentando disfarçar cada dia as mentiras que eles inventaram sobre estes versículos, sobre estas passagens, dizendo que o diabo é um ser espiritual que fez uma rebelião lá no céu. E isso tudo aí, irmão, é mentira da religião, não é verdade. Nunca se pregou a religião, nunca se pregou a verdade nas chamadas igrejas. Porque igrejas são vida. Está lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24. Tá certo, meu amigo? Do 24 em diante, aí Paulo vai falar que sofria, regozijava pelo sofrimento, por ele, pelo corpo de Cristo, que era a igreja. Aí ele vai falando mais na frente e vai dizendo que o mistério que esteve oculto de gerações em gerações, agora na época de Paulo, foi manifesto aos seus santos. Deus quis revelar, Deus quis se manifestar. Através de quem? Através do apóstolo Paulo, né? Então tem uns 2 versículos na Bíblia, se eu não me engano é em Coríntios, que Paulo vem dizendo que tudo que ele escreveu é para o nosso entendimento. Entendeu? Tudo que foi escrito é para nós ter um entendimento. A revelação, Deus já deu a Paulo. Então, nós vamos compreender, quando nós estudamos a Bíblia, direitinho, devagarzinho, nós vamos compreender aquilo que Deus queria falar através de Paulo aos seus servos, ao seu povo daquela época. Então, nós escolhemos dessas doutrinas, nós escolhemos dessas epístolas, a doutrina transcendental, a que ultrapassa os tempos, para que nós não caia na mesma astúcia que aqueles irmãos na época de Paulo caiu, e muitos pereceram, muitos não acreditaram. Uns acreditaram, mas muitos não acreditaram na mensagem de Paulo, perseguia Paulo, como também perseguiram Jesus e chegaram até a matar Jesus. E hoje também não é diferente. A religião evangélica nos persegue por nós pregar a verdade. Paulo já citava no versículo: por acaso tornei vosso inimigo por dizer a verdade? Pronto. Se você quiser conhecer esse versículo, você cita no Google, como eu estou dizendo aqui, o versículo, como eu falei aqui, e ele vai aparecer aí na sua tela. Você vai saber o livro, o capítulo e o versículo. Eu tenho até anotado aqui. Quer ver? Eu acho que eu tinha anotado aqui. Deixa eu ver se... Aí, corri, herdeiro.
aqui, procurando ser justificado em Cristo, pecando a verdade, ou de Cristo, está aqui. Aqui, olha. Tornei vosso inimigo por dizer a verdade, Gálatas, capítulo 4, versículo 16 e 17. Está aqui, está até anotadinho aqui. Então, Paulo, ele vem dizer, quando ele pregava lá, os irmãos se viraram contra o evangelho que Paulo pregava. Então, eles, amigos dos Gálatas, por acaso eu tornei vosso inimigo por dizer a verdade? Hoje eu pergunto, ó religião evangélica, ó protestante, ó crente, ó católico, seja você de qual for a placa de igreja que você segue, por acaso eu tornei vosso inimigo por dizer a verdade? Aqui eu prego a verdade, aqui eu falo a verdade. Aqui eu prego em linha com a verdade, eu prego aquilo que o Senhor me manda. Eu não prego o que o homem manda, eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com a palavra de Deus, andar em linha com a palavra. Então vamos descobrir aqui, irmão, aonde é que está o erro da religião. Vamos saber a origem do pecado, de onde ela veio, a origem do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz aqui, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ó, irmão, essa passagem de Romano aqui se remete, diz que o pecado entrou pelo homem. Esse homem aqui, a gente vai descobrir no versículo mais na frente. Eu já vou adiantando, e como eu já estudei a Bíblia muitas vezes, né? Milhares de vezes, não, muitas vezes, eu já estudei a Bíblia, eu já li aí a Bíblia mais de 20 vezes, mas estudar, eu não vou parar nunca, irmão, de estudar. Porque eu estudo 4, 5 horas, tem dia até de 6 horas eu estudo a Bíblia aqui, até mais. Tem dia de domingo que eu estou aqui em casa, eu não saio. Se eu não sair no sábado e no domingo, eu começo de 5 da manhã, de 4 da manhã, quando eu me acordo, 3 da manhã. Vou até meia-noite estudando Bíblia. Tem dia aqui que eu nem como, só estudando Bíblia. Então você tem você estudando, você tem uma comunhão com Cristo, você tem um vasto conhecimento, você conhece a verdade e você não é manipulado, nem dibriado. Tá certo, meus irmãos? Então tem que se estudar a Bíblia. Então aqui, está dizendo que o pecado entrou no mundo através de um homem. De um homem. E passou esse pecado, esse homem, passou o pecado a toda a humanidade. E esse pecado, ele trouxe morte a todos os homens. Então, esse homem, nós vamos aqui lendo e nós vamos tentar descobrir quem era esse homem. Ó, irmão, se o pecado entrou através de um homem, como é que a religião diz que o pecado foi lá no céu e foi pelo um querubim ungido, pelo anjo que Deus criou e que lá no céu ele se rebelou? Aqui já existe duas versões. Ou nós acreditamos na palavra de Deus, que diz que o pecado entrou pelo homem, ou nós acreditamos na mensagem do homem, que diz que o pecado entrou pelo um querubim ungido lá no céu, que fez uma guerra lá no céu, que lutou contra Deus lá no céu, que tramou contra Deus lá no céu. E nessa época, irmão, que ele fazia tudo isso, Deus não tinha poder. Porque
A palavra de Deus diz que Deus ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Mas nesse momento, Deus não tinha nenhum desses atributos. Porque como é que Deus cria um anjo no céu, no lugar no paraíso, num lugar de santidade, e lá esse anjo se rebela, lá esse anjo faz uma rebelião contra Deus, arrasta uma terça parte dos anjos de Deus, e Deus em nenhum momento é mencionado nessas passagens que Deus é onisciente, que Deus viu, que Deus, quer dizer, tudo nas ocultas, cadê a onisciência de Deus, cadê a onipresença de Deus? Então precisamos estudar a Bíblia para nós entender, para a gente não ser levado por doutrina de homem e a gente não ter na nossa mente que aquele homem que está aqui em cima, pregando uma palavra de Deus, você olhe para aquele homem com a ironia de santidade, porque ali é um homem que é cheio de falha, cheio de erro, talvez seja mais pecador do que você que está lá embaixo ouvindo. Tá certo, meus irmãos? Talvez o intuito dele é enganar. Não vou dizer que todos estão lá para enganar, mas 95% da maioria deles aí são estelionatários, são mentirosos, enganadores, que sabem que o povo não estuda a palavra de Deus, não se dedica à palavra de Deus, e ali eles vão enganando, e aqueles que eles vão botando aqui para cima, também eles vão manipulando, e lá eles vão maquinando, e lá eles vão fazendo as falcatruas dele, ensinando aqueles homens também a pregar a mesma coisa, para ir enganando o povo por falta de entendimento. Então aqui o versículo 12 está dizendo que o pecado entrou pelo homem. Aqui, irmão, quem é que está falando isso aqui? Isso aqui foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Está escrito aqui, eu creio no que está escrito aqui na palavra de Deus, irmão. E tenho a convicção do entendimento do que o que eu estou narrando aqui, ela está em linha com a palavra. Eu posso até fugir, assim, às vezes um pouquinho, ou errar em algum momento, por falta de eu não ter esse estudo, não saber o que é uma exegese, uma exposição expositiva, esses negócios que quem sabe é quem tem o estudo secular aqui na Terra. Como eu tenho a sexta série, fiz até a sexta série, não tenho muito entendimento, né? Não conheço muito, mas o que eu aprendo aqui, não aprendo com homem, aprendo aqui eu com a palavra de Deus e com o Espírito Santo que habita em mim. Então eu ando na verdade, eu mostro a verdade, eu leio aqui a verdade. Se eu sou mentiroso, se eu estou mentindo, então eu estou apenas lendo aqui o que o apóstolo Paulo pregou. Então quem mandou o apóstolo Paulo pregar foi Jesus Cristo. Se é mentiroso, então é Jesus Cristo que é mentiroso, né? Então está dizendo que o pecado entrou pelo homem e esse pecado passou a trazer morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí está dizendo que toda a humanidade passou a ser pecador por causa do pecado desse homem. Agora, nós temos que descobrir quem é esse homem que trouxe o pecado e que passou o pecado a toda a humanidade, e não o ser espiritual que a religião prega, enganando e mentindo e dibriando vocês para, olha, enquanto eles vão enganando vocês, vão mentindo, enquanto vocês estão de olho lá em cima, eles estão enfiando a mão no seu bolso e você nem percebe que está sendo roubado. Tá certo, meus irmãos? Aqui, o 13 diz, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Olha,
esse pecado, ele reinou até quando, irmão? Porquanto até a lei. O pecado estava no mundo. Pronto. O pecado estava no mundo até quando, irmão? Até a lei de Moisés. Quando é que acabou a lei de Moisés, irmão? Lá na cruz do Calvário. Até Jesus entregar o seu espírito, o pecado reinou. E depois da morte de Jesus, o pecado ainda reinava. Até a queda do templo lá em Jerusalém, que se deu no ano 70. Então, no ano 70, acabou definitivamente tudo. Porque se você lê Hebreu, no capítulo, os irmãos já disseram que se o irmão lê o capítulo 7, mais frequente, capítulo 8, 9 e 10, o 7 também é bom. Mas se ler esses 4 capítulos, os irmãos vão entender que lá está mostrando a superioridade de Cristo Jesus. O autor, que a gente acredita que foi o apóstolo Paulo, lá aos Hebreus, a carta aos Hebreus, nós entendemos que foi o apóstolo Paulo por causa da narração, da superioridade que ele bota da graça de Cristo sobre a lei de Moisés. Então, nós entendemos que foi o apóstolo Paulo. Pode não ter sido? Pode. Não, para nós não tem interesse nenhum. Mas nós acreditamos que pela profundidade da epístola, nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo. Não temos certeza, mas nós cremos. Também se foi ou se não foi, não traz crescimento espiritual nenhum sobre isso. Tá certo, meus irmãos? Então, lá no versículo 10, se você ler do capítulo 1 em diante, você vai ver que lá o escritor está dizendo, após a morte de Jesus, que os sacerdotes ainda ministravam a lei de Moisés, ainda faziam os mesmos rituais, ainda faziam os mesmos sacrifícios, mesmo Jesus já tendo feito o sacrifício, que lá na frente do versículo 12 em diante, você vai ver que com uma única obração, com um único sacrifício, Deus aperfeiçoou para sempre os que estavam sendo santificados. Então, lá está falando também que Deus não aceitava mais sacrifício, Deus não quis mais, Deus não se agradava com aquele sacrifício, né? Que era um sacrifício que não tirava pecado, ele encobria o pecado, ele não tirava o pecado, ele não santificava o povo. Então, aqui lá está explicando direitinho, se os irmãos estudarem direitinho, você vai ver que vai se encaixando tudo direitinho. E lá ainda, irmão, antes do ano 70, até chegar ao ano 70, quando o templo caiu, que Jesus vai, os discípulos interrogam Jesus em Mateus, capítulo 24. Desculpa aí, irmão, dá vontade de espirrar. Ai. Então, os discípulos se reúnem com Jesus no Monte das Oliveiras e mostra a estrutura do templo, olha lá para baixo, mostra a estrutura do templo de Jerusalém, e ali eles perguntam quando seria a vinda de Jesus e que sinal haveria da sua vinda. Jesus vai estar explicando isso no capítulo 23 e 24 de Mateus. E então no capítulo 24 de Mateus, do versículo 1 em diante, os discípulos se reúnem com Jesus e interrogam ele sobre quando viria aquela vinda, e Jesus vai explicando e vai dizendo que eles acautelavam e que não deixasse que ninguém enganasse a ele, porque muitos falsos profetas viriam em nome dele, pregando, dizendo que era o Cristo, que era de Cristo, que era ungido de Cristo. E então seria falsos profetas. E esses falsos profetas não estão aí mentindo hoje, não são a chamada religião evangélica que se levanta contra Cristo, né? Então, torcendo a palavra de Cristo, torcendo, mentindo, eu estou distorcendo o que eles torceram. Então,
A religião evangélica diz que o pecado entrou no mundo através de um ser espiritual que nada mais é esse ser espiritual que eles inventaram, que eles mentiram. Isso não existe, só existe na mente dos evangélicos, dos crentes, porque não existe esse ser espiritual. Esse pecado, esse ser espiritual nada mais é do que um homem, nada mais é do que Adão. Vamos aqui o versículo 13, né? Então, esse pecado, ele veio, ele reinou até a lei, mas não havendo a lei, o pecado não é imputado. Olha. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. E quando é que não haveria mais lei, irmão? Quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, a lei deixou de existir. A lei de Moisés deixou de existir. Agora, seria o quê? A graça, a nova aliança. E a nova aliança não existia livros, certo? Não existia livros para ter a nova lei. A nova lei, após a morte de Jesus, ele foi se manifestando aos seus discípulos, ele foi se manifestando a quem ele chamou. Ele se manifestou a Paulo para pregar o evangelho da incircuncisão, que está lá em Gálatas, no capítulo 2, do versículo 6 em diante, até o 11, você vai ler, que você vai entender. E também lá vai estar dizendo que Pedro, Ceifa, João e Tiago pregavam o evangelho da circuncisão. Então, na época, após Jesus ter morrido, existia dois evangelhos. O da circuncisão, que era a lei de Moisés, que era para os judeus, que era para o povo de Deus, que era para os escolhidos, que era para aqueles que Deus tinha tirado lá da terra do Egito, mas uns acreditavam e outros não. Então, esses, mais ou menos, alguns dos discípulos que seguiam Jesus, não só Pedro, Tiago e João, mas outros também, pregavam esse evangelho. Já Paulo foi chamado e juntou-se com Barnabé e juntou-se outros, e ele pregava os gentios que não acreditavam em Deus, que não acreditavam na ressurreição, que não tinha Deus como o seu Senhor. Não era circuncidado. Esse gentio não era circuncidado. Eles não faziam circuncisão para ser povo de Israel. Então Paulo foi direcionado a pregar a esse povo. Paulo pregou a judeus também que estavam no meio desse povo, né? Ele não foi direcionado somente a pregar os gentios. Também existia judeu daquele povo que ele tirou lá do Egito, e Paulo também, quando ele se encontrava no meio dos gentios, Paulo também pregava a eles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos, irmão, que ler a Bíblia e entender o que é que a Bíblia quer dizer direitinho. Então, após a morte de Jesus, a graça, o evangelho, estava sendo devagarzinho manifestada ao apóstolo Paulo nas viagens missionárias, aonde ele deixou essas epístolas aqui, e nós temos hoje todas essas epístolas para nós fazer, para nós ler, para nós entender, para nós fazer a comparação daquilo que se era pregado àquela nação naquela época, que nada mais é de uma história que já aconteceu e que foi narrada aqui, e que nós trazemos o conhecimento e o entendimento para nós não fazer a mesma coisa que aquelas pessoas se levantavam contra Paulo quando ele pregava a verdade, para nós não ser do mesmo jeito daquele povo daquela época, o qual os que não aceitaram, lamentavelmente, o fim deles é a condenação, né? Porque eles não aceitaram a verdade, não andaram na verdade. Então o versículo 14 aqui diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha, irmão, quando você lê a Bíblia, você tem que fazer a conjugação verbal de tempo, de presente, de passado e de futuro. E você tem que entender, compreender, porque
a Bíblia, ela tem muitas linguagens de figura. Olha, aqui no versículo 14, se você não tiver os olhos iluminados, e se o Espírito Santo não falar, não testificar através do que você está lendo, se você não andar na verdade, o Espírito Santo ele não vai testificar dentro do seu coração que aquilo que a pessoa está narrando é verdade. Olha, aqui diz, olha, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha, vamos aqui, quem não tem os olhos iluminados, quando está se dizendo aqui Moisés foi logo, viveu numa época logo após o tempo de Adão, nasceu, Adão viveu, Adão teve filho, aí depois a Bíblia vem narrando que veio Abraão, veio Noé, essas coisas, e logo após, depois, aparece Moisés, né? Então, se a morte reinou de Adão até Moisés, então seria muitos anos antes de Cristo lá atrás, até Moisés lá atrás, não seria? Mas quando fala aqui Moisés, a gente tem que estudar a Bíblia e ter o entendimento. Quando está falando aqui que a morte reinou de Adão até Moisés, não está falando de Moisés pessoa. Está falando-se da lei de Moisés, que reinou até a cruz do Calvário, quando Jesus cumpriu a lei. É disso que está falando. É disso que os pastores não pregam a verdade, não mostram a verdade a você. Então, quando aqui está falando Moisés, não está falando a pessoa de Moisés, está se falando a lei de Moisés, os estatutos de Moisés. Os estatutos de Moisés, ela reinou até Cristo entregar o seu Espírito lá na cruz do Calvário. Tá certo, meus irmãos? Então, precisa se estudar e compreender. A Bíblia ela tem muitas linguagens de figura. Olha, quando diz aqui que o pecado entrou no mundo, pecado entra no mundo? Não, entra nas pessoas. Então, quando está se falando do mundo aqui, não está se falando mundo, esse mundo físico não, porque o pecado não entra em mundo físico, o pecado entra nas pessoas. Então, você tem que ler a Bíblia e entender para que você, pecado não anda no mundo, o pecado anda no mundo assim. Quando fala mundo, porque ele está em todo canto. Mas está em quem? É nas pessoas. O pecado está no mundo, em todo canto. Por quê? Porque quem é que peca? São as pessoas. O mundo não peca, é as pessoas que pecam. Então, você tem que ler a Bíblia e compreender a linguagem de figura da Bíblia, para você não ser levado por vento de doutrina. Então, está dizendo aqui, olha, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Olha aí, irmão. Quem foi esse homem que trouxe o pecado? Foi Adão ou foi um ser espiritual? Olha aí, duas contradições. Quem é que está falando a verdade? Quem é que está narrando aqui em linha com a palavra? Eu estou sendo mentiroso? Eu estou narrando correto? Eu estou explicando correto? Ou é a religião que diz que o pecado se originou lá no céu, que foi um ser espiritual, um querubim ungido, que tocava pífaro, que tocava música, que fazia não sei o quê? E aí, quem é que está com a verdade? Eu creio nisso aqui. Eu creio na palavra. Que o pecado, quem botou o pecado no mundo, foi Adão. O pecado, irmão, esse pecado aqui, se você pegar Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, se você ler lá bem devagarzinho, você vai ver que o pecado nada mais é do que a mentira que Adão, a desobediência que Adão desobedeceu a Deus, quando Deus chamou ele e disse que ele podia comer de todas as árvores do jardim. Aí
Depois que Deus avisou a ele, aí lá no capítulo 3 aparece uma serpente, que é Adão, que é a astúcia de Adão. Lá está escrito serpente, mas essa serpente era Adão. Porque eu tenho a compreensão, você tem a compreensão, que serpente não fala. Cobra não fala, irmão. Olha, cobra nunca falou e nem vai falar. A serpente ali era a astúcia de Adão. Então, a serpente falou com Eva. E ela distorceu a palavra. Se você for ver, quando a serpente fala com Eva, ela vai narrar o que Deus falou com Adão. Lá no capítulo 2, do versículo, acho que 16 ou 17, por aí, ou 20 e alguma coisa. Então, Deus chamou Adão e mostrou a Adão o jardim do Éden e mostrou o que ele podia comer e o que ele não podia comer. E disse que ele podia comer de todas. Aí, quando a serpente chega para Eva, aí diz, não comerás de toda. Deus mandou ele comer de tudo. Pronto. Aí é o pecado de Adão, a mentira. A originalidade do primeiro pecado de Adão. A mentira que ele inventou, a desobediência da ordem que Deus deu. Esse é o pecado de Adão. Ele desobedeceu e mentiu para Eva. Ele não disse do jeito que Deus disse. Se você ler, você vai ver que Deus disse de um jeito a Adão e a serpente disse de um jeito a Eva. Que nada mais é essa serpente, a palavra serpente, nada mais é do que um adjetivo, um substantivo, que dá o poder de você modificar a frase, dar um título, dar um nome àquela frase. Nada mais é do que um adjetivo, um substantivo, que é um opositor, né? Que é um adversário. Foi o que Adão fez, né? Então você vai entender. Então aqui, irmão, no versículo 14, nós começamos no versículo 12 e aqui no 14, nós estamos descobrindo que esse pecado que entrou pelo homem, nada mais é do que Adão. Então, quem trouxe o pecado foi Adão. Se a religião diz que quem o pecado originou lá no céu, então existem duas versões. Ou a Bíblia é verdadeira, ou os pastores estão falando a verdade. Ou, se a Bíblia é verdadeira, os pastores estão mentindo, estão manipulando, estão ludibriando, estão contando uma falsa mentira a vocês. E essa falsa mentira, dita milhares e milhares de anos, desde lá da morte de Jesus, já enraizou na tua mente como verdade. Quando a verdade chega, você lê, mas você não acredita. Você diz, ele está pregando um novo evangelho, uma falsa doutrina, é um falso profeta, é um mentiroso, não se congrega com nós, e aí vocês começam a condenar a gente, e vocês nem percebem que está tomando um lugar de juiz, que vocês estão julgando, vocês estão tomando o lugar de Deus, vocês estão julgando aquele que Deus escolheu como um filho do diabo. Tá certo, meus irmãos? Então tem que ler a Bíblia e compreender, né? Então aqui está dizendo, olha, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha, irmão, qual é a figura? Todos pecaram, até mesmo, olha, até mesmo quem não pecava, ele carregava dentro de si a transgressão de Adão, a semelhança da transgressão de Adão. O que, irmão? A mentira. Irmão, existe no meu DNA, existe no seu DNA o DNA
a mentira de Adão. Como existe, irmão, várias pessoas aí que têm a genética de quando o avô, a mãe morre de câncer, né? E a tendência dela é ter câncer, ela faz, às vezes, uma cirurgia. Vou dar um exemplo aqui de Angelina Jolie. Angelina Jolie, aquela atriz de Hollywood. A avó dela morreu de câncer, a mãe dela teve câncer na mama. Ela, para não ter câncer na mama, fez uma cirurgia, tirou o seio. Porque ela tem a genética, ela tem o DNA da família, o sangue carrega. Então, nós viemos da descendência de Adão. O ser humano tem a tendência de ser mentiroso, de mentir, de não falar a verdade, de não andar na verdade, de não praticar a verdade, né? Então, ele tem esse DNA. Foi Adão que passou esse DNA, e esse DNA está enraizado em mim e em você. Então, como é que nós mata esse câncer? Qual é o remédio que mata esse câncer? Está aqui, se chama Bíblia Sagrada, a verdade. Ele é que mata esse câncer dentro de você. Para que você ande na verdade, para que você pratique a verdade, para que você fale a verdade. Mas muitas vezes, quando você prega essas verdades, o povo, por falta de estudar a Bíblia, de se dedicar, de ler a Bíblia, ele não compreende. Então ele é levado por ventos de doutrina, por conversa, por falatório dos outros, e ele acredita nas mentiras, mas a pessoa às vezes chega dizendo a verdade com toda a convicção e você não acredita. Você não acredita, porque no seu DNA está aí você acreditar nos falatórios, nas mentiras dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Não é, irmão, que eu seja mais santo do que ninguém. Eu erro, talvez eu erre mais do que você, sei lá. Só apenas eu acredito e eu tento andar na verdade. Eu tento, em relação a Cristo, eu tento pregar a verdade daquilo que ele se manifesta na minha pessoa. Eu não tenho culpa de ele se manifestar a mim dessa forma. Eu não queria, porque eu sou muito perseguido. Ninguém acredita em mim. O povo debocha. O povo vira inimigo da gente. Não quer nem falar com a gente. E isso não é bom para mim, ser humano. O pessoal rejeita. Quando eu começo a pregar essa verdade, as pessoas de imediatamente se tornam meus inimigos. Por causa de eu pregar essas verdades, né? Então está dizendo aqui que não tinha pecado a semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia de vir. Quem era que vinha, irmão? Era a figura daquele que havia de vir. A figura daquele que havia de vir, irmão, era a transgressão de Adão. Eu creio que aqui pode ter dois entendimentos. Ou aqui se fala da figura daquele que havia de vir, de tirar o pecado, que era Jesus Cristo, ou então está se falando da figura daquele que havia de vir e que ia se manifestar o pecado aí no mundo. Aqui, o finalzinho do versículo, o qual é a figura daquele que havia de vir. Pronto. Ou se fala da figura do corpo físico, que Jesus havia de vir no corpo físico, ou então se fala da figura de Adão, que são a sua descendência, que tem o DNA dele, que tem o mesmo corpo físico. Aqui eu vou falar para os irmãos que eu já meditei nesse versículo, para lhe dar certeza de que se esse finalzinho do versículo aqui está se falando de Jesus Cristo, ou se está falando da pessoa de Adão, da personalidade, do caráter de Adão, né? Eu não vou afirmar com certeza, mas pode haver essas duas conjecturas. Ou se relata sobre a semelhança de Adão, que os seres humanos iam ser a semelhança de Adão, ou se fala da semelhança de Cristo, que os seres humanos deveriam ser a semelhança de Cristo. Eu não vou afirmar nenhum e nem outro, mas só pode haver essas duas conjecturas, tá certo, meus irmãos? Olha, mas não é assim o dom
gratuito como a ofensa. O dom gratuito de Deus não é assim como a figura de Adão. A graça, o dom de Deus, a gratuidade, olha, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Olha, o dom gratuito, a graça, não é como a ofensa, olha. Porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Olha, está dizendo que a semelhança da transgressão de Adão, Adão matou muitos, não é todos. Olha, matou muitos. Muitos não são todos. Ele matou muitos. Diz que da mesma forma que como o pecado entrou pelo homem e trouxe morte a muitos, diz que o dom gratuito de Deus não é como o de Adão. Diz que o dom, olha, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Olha, da mesma forma que a morte passou aos homens, e essa morte que passou aos homens, muitos morreram, está dizendo também que, da mesma forma, a graça, o dom da justiça, o dom de Deus, através de um homem que é Jesus Cristo, ele superabundou em muitos, não é em todos. Está vendo? A graça não se manifestou a toda a humanidade, a muitos aqui na época. Ela se manifestou a muitos. Então, muitas daquelas pessoas da época de Jesus creram em Jesus e foram salvos. Mas muitas também não creram, foram condenadas. E nos dias de hoje, irmão, muitos creem, são salvos, nasceram salvos, vivem salvos, andam salvos. E os que não creem, irmão, morrem em pecado, morrem condenado, nasceram condenado. Eu li ontem para você, no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 16 até o 18. Se os irmãos lerem lá, os irmãos vão ver que Deus escolheu uns para a salvação, que não entram em condenação, não vão ser condenados, já nasceram salvos. Mas tem uns que não vai nascer e vai ser condenado, já nasceram condenados. Está lá, é só você ler a Bíblia e aceitar a verdade da palavra de Deus em linha com a palavra. Então, irmão, aqui está dizendo que da mesma forma que o pecado matou muitos, também a graça de Deus, através de um homem só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, não é todos, é sobre o que crê. Jesus não veio morrer pelo que não crê, ele morreu pelo que crê. Quem não crê, ele não fez o sacrifício por ele. Ele fez pelo que crê. Tá certo, meus irmãos? Então tem que estudar a Bíblia e entender. Porque foi o próprio Deus que criou o filho da perdição. Foi o próprio Deus que criou a luz e criou as trevas. Foi ele. Ó, Esaú e Jacó. Se você ler Romanos no capítulo 9, você vai entender que Deus aborreceu a Esaú e amou a Jacó.
Lá em Hebreu, no capítulo 12, se você for lá e ler o capítulo 12, você vai ver que lá acho que do 13, o 14 em diante, Esaú busca lugar de arrependimento. O autor está escrevendo que Esaú buscou lugar de arrependimento, mas Deus rejeitou ele. Deus não aceitou o arrependimento dele. Por quê? Porque ele desprezou, na época dele, a primogenitura, o direito de herança que ele tinha, que aquele direito de herança era equivalente com os dias de hoje à sua salvação. Ele rejeitou, ele não acreditou, ele não quis, ele desprezou. E nos dias de hoje, irmão, as pessoas também desprezam a verdade da palavra de Deus, não acreditando no que está escrito aqui, não acreditando da forma que está escrito aqui. Então ele acredita no que os pastores pregam a ele. Se eu pregar essas verdades aqui, muitas das pessoas que vão ouvir essa mensagem, eles não vão acreditar nisso que eu estou narrando aqui, nisso que eu estou falando aqui, em linha com a palavra, apesar que é a verdade. Mas muitos não vão acreditar. Esse irmão demora muito, arrodeia muito, a mensagem é muito grande, não sei o quê. Mas eu estou explicando bem direitinho que é para você estudar e entender e não ser manipulado por esses homens aí que só querem arrancar dinheiro de vocês. Tá certo, meu irmão? Então, vamos aqui. Versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa. Olha, o dom de Deus não foi assim como a ofensa. Por um só que pecou. Olha, está dizendo que o dom de Deus não é da mesma forma do pecado que entrou, que pecou por Adão. Não é da mesma forma de Adão. Aí, olha, porque o juízo veio de uma só ofensa. Olha, o juízo, a condenação da humanidade veio a todos os homens através só da ofensa de Adão, de um só pecado, né? Veio a morte a todos os homens, veio a condenação a todos os homens, por causa do pecado de Adão, dele só. Na verdade, olha, de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justiça. Então, quer dizer, Deus viu que o homem pecava e que não parava de pecar, e que Deus resolveu, através de muitos pecados, de muitas ofensas contra o próprio Deus. Jesus estava no corpo de carne e foi ofendido muitas vezes. Através dessas ofensas que Jesus era ofendido, que Jesus era tido como um charlatão, como um mentiroso, como um falso profeta, e ele chamava ele de Beuzebu, chamava filho do diabo, e os fariseus chamavam Jesus filho do diabo, chamava de demônio, endemoniado, chamava de beberrão, blasfemando de Jesus e não sabia. Então está dizendo que através de muitas ofensas, né? Olha, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Através daquelas ofensas, Deus enviou seu filho, ele ia morrer, ele ia justificar o povo através dessas ofensas, dessas transgressões que o povo inventava contra ele, dessas afrontas, ele veio trazer o dom gratuito. Aí o 17 diz aqui, ó, porque se pela ofensa de um a morte, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, está dizendo aqui a ofensa de Adão, que por esse pecado de Adão, a morte reinou por meio desse. Olha, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então,
Da mesma forma que a transgressão de Adão veio e matou a humanidade, trouxe o pecado para o mundo, trouxe condenação, trouxe juízo, através de um homem só. Da mesma forma, através de um homem só, o dom da graça, o dom da justiça, quem recebe, olha, é quem recebe. Quem recebe, está falando aqui no 17, que ele reinarão, olha, não estava reinando. Na época que escreveu isso aqui, que está se relatando isso aqui, se está narrando uma coisa que se passava antes da morte de Jesus. Aqui foi escrito após a morte de Jesus, mas o texto está narrando antes da morte de Jesus. Está narrando a história de Adão no começo do mundo e está se narrando a presença, o presente do momento de Jesus Cristo na morte do Calvário, que ia trazer isso aqui. Então, temos que ler a Bíblia e estudar direitinho, que é para você compreender, porque senão você pega, não, mas isso aqui foi escrito após a morte de Jesus. Aí você pensa que está se falando, que isso aqui está acontecendo, após, não, aqui está se narrando um texto de Adão, do nascimento de Adão, até chegar lá em Moisés, até chegar lá na cruz do Calvário, a morte de Cristo. Então está se narrando toda essa história, toda essa descendência. Tá certo, meus irmãos? Então tem que ler a Bíblia com cuidado para você não ser manipulado, não ser ludibriado. Aí está dizendo aqui, olha, que da mesma forma que o pecado trouxe juízo, trouxe condenação, matou a humanidade. Qual foi a humanidade que matou? De Adão até a cruz do Calvário, aquela humanidade, aquela geração que vivia na época de Jesus. Ela trouxe juízo, ela trouxe morte. Para aquele povo, da cruz para cá, já não existia condenação, porque ali começa a se formar a igreja de Deus. E a igreja de Deus, ela é santa, ela é pura, é sem mácula, é sem defeito. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 26 em diante. Tá certo, meus irmãos? Então, Jesus também trouxe salvação. Jesus trouxe libertação. Jesus tirou o povo do cativeiro. Jesus libertou o povo do cativeiro. Então, Jesus trouxe justificação para esse povo que estava condenado à morte. Jesus justificou com aquele feito lá na cruz do Calvário. Tá certo, meus irmãos? Então, tá dizendo aqui que é para quem recebe. Ó, irmão, quem foi que recebeu isso aqui? Foi aquele povo, aquela geração dessa época. Eles receberam a abundância da graça. E hoje, irmão, hoje, quando eu leio, eu tenho um entendimento de que os eleitos de Deus, os que acreditaram, aquela nação daquela época que acreditou nisso aqui, eles foram salvos. Então, eu creio que eu sou dessa descendência que é salva. Então, eu sou descendente deles. Por quê? Porque eu creio que algum deles aqui receberam a abundância da graça e foram salvos. Então, da mesma forma, hoje eu tenho um entendimento de que Cristo já morreu por mim lá no passado e que eu sou um filho de Deus, eu sou um eleito, eu já nasci salvo, eu já nasci com o Espírito Santo, eu estou aqui nessa terra reinando em vida. Eu creio nisso, eu creio no que diz a palavra. Eu não creio no que a religião prega, que eu vou viver aqui, eu vou morrer e depois que eu morrer eu vou para o céu e lá no céu eu vou reinar. Isso não é verdade. Isso não está em linha com a palavra. Isso é a história da carochinha que a religião prega a vocês, manipulando e mentindo, dizendo que você vai morrer e quando você morrer, que chegar lá no céu, você vai encontrar com Abraão, você vai encontrar com Davi, você vai encontrar com Jesus. É mentira, irmão. Davi não mora lá no céu. O que mora lá no céu é o espírito de Davi, se é que ele está lá. Eu também não sei se ele está lá. Eu não sei se Abraão também está lá. Eu não sei, eu tenho certeza de uma coisa, de que o
espírito de Isaac, o espírito de Isaac vai estar lá no céu, certo? Por quê? Porque Deus diz que os filhos dele são os que descendem da descendência de Isaac. Ele diz que o filho da escrava, lá em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 20 em diante, ele vai dizer que o filho da escrava, que era Agar, que é de Ismael, de modo nenhum tem participação na herança de Deus, como o da promessa. O da promessa é Isaac. O da escrava é Ismael. Então, toda a descendência de Ismael, ela está condenada. Quem me respalda isso é o Espírito Santo, aqui na palavra de Deus, que eu estudo e que está em linha com a palavra. Os irmãos lê lá, Gálatas, do capítulo 4, do versículo 21, 20, 21, por aí em diante. Você vai lendo até o final do capítulo, que você vai entender. Lê devagarzinho, que você vai entender que Deus está falando ali através do apóstolo, né? O apóstolo Paulo, que os que descendem de Agar não têm herança lá no céu, não vai para o céu. Por quê? Porque lá está se narrando o texto. Se você ler o capítulo todinho, você vai entender, você vai compreender, né? Que nem lá em Romano fala de Esaú e de Jacó, que eram dois irmãos, nasceu da mesma mãe, nasceram do mesmo pai, e apenas Deus aceitou um, rejeitou o outro. Como também vai falar lá em Gênesis, vai falar de Abraão, que teve Ismael e que teve Isaac. E que Ismael, como não andava na verdade, perseguia Isaac, que era o santo, que era o escolhido de Deus, que era o filho da promessa, perseguia. Então, do mesmo jeito, também nós que pregamos a graça, nós que vivemos a graça, os filhos da perdição, os filhos de Agar, os que descendem de Ismael, que é a religião evangélica, também nos persegue da mesma forma que Ismael perseguiu Isaac, que Esaú perseguiu Jacó, também nós somos perseguidos também, somos taxados como mentirosos, somos taxados como hereges, somos taxados como desigrejados, somos taxados como filho do diabo, né? Mas nós estamos pregando a verdade, estamos falando a verdade, mostrando a verdade. Agora aqui, irmão, só reina aqui na terra quem recebe a abundância da graça. Quem não recebe, não reina. Vive aí, levado por vento de doutrina, enganado pelos falsos profetas, né? Que Jesus já tinha dito, que uns deles diziam, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu fiz maravilha. Jesus vai dizer para ele, afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus vai dizer não, Jesus já disse a quem? Aqueles na época dele. Jesus já disse, aqueles falsos profetas. E nos dias de hoje, existe falsos crentes? Existe falsos cristãos? Existe. Estão aí perecendo com essas doutrinas mentirosas. Tá ok, meu irmão? Já chegou em 1h09. Vou ler o 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Olha, da mesma forma que Adão, por um homem, veio o juízo eterno e trouxe condenação a todos os homens, também a justiça de Deus também se manifestou, a graça de Deus a todos os homens para trazer justificação e a vida eterna. Então, quem Jesus justificou,
tem a vida eterna. Não passa por juízo, não passa por condenação. A igreja de Cristo não tem condenação. Paulo escreveu aos Romanos, eu falei ontem, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, lá em Hebreu também, capítulo 2, versículo 14 e 15, está dizendo que aquele povo que estava debaixo da lei, Jesus se manifestou em carne, Jesus participou da mesma forma. Para quê, irmão? Para aniquilar, a saber, o diabo. O que é o diabo, irmão? É o pecado na nossa vida. Diabo nada mais é do que o pecado na nossa vida. Diabo somos nós quando pecamos. O pecado é o diabo na nossa vida. Ele é o pecado. Deus aniquilou o pecado. Da mesma forma, nós estamos aqui nesse corpo de carne, aqui para aniquilar o pecado na nossa vida. Faz a mesma coisa que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele aniquilou o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Nós estamos aqui todo dia. O pecado vem na nossa vida todos os dias para nós aniquilar, para nós matar, para nós destruir. E nós está em Cristo, em linha com a palavra, reinando em vida. 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha, da mesma forma que a morte de Adão trouxe morte a muitos homens, também a obediência de Cristo, ela justificou a muitos. A muitos. Muitos não são todos. Então, todo mundo não vai ser justificado. Foi ele quem escolheu assim, foi ele quem fez assim, foi ele quem quis assim. Ninguém tem nada a ver com isso. Até porque ele fala lá em Romanos, quem é você, homem, para contestar com Deus? Acaso o olheiro não tem poder sobre o barro? Para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Se vocês lerem essa passagem aí, vocês também vão compreender em linha com a palavra que tudo está no propósito de Deus, que foi ele quem fez, foi ele quem criou, foi ele quem quis assim. Agora, os eleitos, quando ouvem essa mensagem, eles têm um entendimento, eles compreendem, eles aceitam, eles vão a fundo, eles vão pesquisar, eles vão buscar a verdade, para alinhar com a verdade. O 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Olha, veio a lei para que a ofensa abundasse. A ofensa abundava, a lei restringia. Mas onde há pecado, superabundou a graça. Olha, o pecado não reinava, a graça reinou também. A graça passou por cima do pecado. A justificação de Jesus Cristo passou por cima do pecado. 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha, tá vendo? Então, da mesma forma que o pecado abundou e reinou, Jesus Cristo também trouxe a graça para que o povo, olha, reinasse. Estava reinando? Não, ainda ia reinar. Ainda ia reinar, porque estava cruzando os dois pactos. O povo aqui não estava reinando ainda. Ainda ia reinar, olha. Olha, para que assim como o pecado reinou, olha, reinou. O pecado, até a morte de Jesus, ele reinou. Da morte para cá, ele ainda continuou os dois pactos cruzados. Então, a morte ainda reinava e a graça também estava reinando. Só no ano 70 que acabou tudo fisicamente, espiritualmente. Na cruz do Calvário, espiritualmente. Mas fisicamente, os sacerdotes ainda se apresentavam fazendo os sacrifícios que Jesus já tinha feito e que Deus não aceitava mais aquele sacrifício. Olha, aí diz aqui, olha, também a graça reinasse, olha, a graça reinasse. Estava 100%? Não. Reinasse. Ainda ia reinar. Não estava reinando 100%. Ainda ia reinar, olha, pela justiça para a vida eterna.
por Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, veio. Irmão, 1h14. Se não explicar direitinho, não compreende, irmão. Tenha paciência, tenha sossego. Estude a Bíblia, busque os versículos. Ó, irmão, eu gostaria de ter um telão aqui para ir passando aqui aí para a gente explicar, para o povo ver, mas os irmãos acompanham os versículos que eu cito aí, né? Eu li Romanos capítulo 12, do versículo 12 ao 21. Agora, para os irmãos entender que a religião mente para vocês, não deu tempo eu ir lá para Isaías. Eu queria que os irmãos aí, vocês lessem Isaías, capítulo 14, do versículo 1 em diante. Os irmãos vão ler lá que esse ser espiritual que a religião criou, nada mais é do que um factoide, do que um filme de Fellini, um filme de Steven Spielberg, aquele ator de Hollywood, que nada mais é do que ali está se falando do rei de Babilônia e em Ezequiel está se falando do rei de Tiro. É um homem e amanhã possa ser que eu vá lá para aquelas passagens e venha trazer e venha mostrar que esse ser espiritual, lá onde tá a religião fala, lá está falando que é um homem, que é o rei de Tiro, que é o rei de Babilônia, e que eram homens que se exaltaram e que se sentiram mais do que Deus e que disse que ia sentar no trono de Deus. Por quê? Porque ele era um homem muito rico, muito famoso, muito prestigioso, com muita sabedoria, e ele se exaltou diante de Deus e se achou mais do que Deus, se achou mais sábio do que Deus e que disse que ia se sentar acima de Deus. Então Deus derrubou ele do trono, Deus derrubou ele da sabedoria dele. Um deles aqui, Deus fez ele comer capim. Ou foi ele ou foi Nabucodonosor que Deus fez comer capim, né? Então, meu irmão, tem que ler a Bíblia, estudar, entender direitinho, que é para poder compreender. Amanhã talvez nós vamos para esses 2 versículos, que é para os irmãos entender o significado do pecado. O pecado originou no céu ou na terra? Eu creio na Bíblia que foi na terra, não foi através de um ser celestial, mas foi através de Adão. Amém. Glória a Deus. Se inscreva no canal, irmão, dê um joinha, dê um like, compartilhe essa mensagem, né? Que aqui é em linha com a palavra. A verdade somente. Amém.